Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e a temática da entrevista de hoje é um assunto muito sensível e importante para toda a sociedade, que é o mês Setembro Amarelo, na qual a gente tem esse mês de conscientização contra o suicídio. Para vocês terem ideia da importância desse assunto, a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento em 2022 e verificou que 700 mil pessoas morreram nesse ano devido ao suicídio. Esses números indicam que 1 a cada 100 mortes registradas no mundo são devidas ao suicídio, né? O Brasil está entre os 10 países onde o suicídio mais acontece, contabilizando cerca de 12 mil mortes por ano. A cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Inclusive, recentemente, eu tive uma perda de um colega de trabalho, Vanise, devido à questão do suicídio. E é sobre essa temática muito sensível, né, que a gente vai comentar aqui com vocês. E ninguém melhor do que uma psicóloga que entende e enfrenta, né, vamos falar assim, diversas situações nesse sentido com vários pacientes também, né, Vanise? Sim. Tá? E para começar, comenta para os pessoal que nos assiste por que o mês de prevenção ao suicídio é celebrado em setembro, né? Por que essa cor amarela? Tá. Vamos lá. Por que ficou Setembro Amarelo? Em 1994, um adolescente de 17 anos cometeu suicídio nos Estados Unidos. E ele cometeu suicídio dentro de um carro, que era um Mustang amarelo. Tá? Então, por isso que ficou amarelo. E o setembro, porque foi o mês que ele cometeu o suicídio. Tá? 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. O mês de setembro ficou conhecido para a gente conscientizar mesmo, né, a população da importância da prevenção do suicídio. Excelente, Vanessa. Inclusive, quando acontece casos de suicídio, a gente observa que as autoridades evitam divulgar o porquê da morte da pessoa, né, Sim. que foi devido ao suicídio. Até porque parece que isso pode incentivar outras pessoas como se fosse uma faísca, né, para fazer isso também. Então é importante a gente falar sobre isso de uma forma delicada, claro, Sim. né, de uma forma profissional, por isso que é importante, né, a gente ter o papel do psicólogo, né, e outros profissionais também, né, que podem auxiliar as pessoas que estão nessas situações com problemas e pensando em cometer suicídio, né? E nesse momento de pandemia, isso agravou, Vanise? Como que você observa isso? Agravou. Na verdade, a doença emocional agravou pós-pandemia. Pandemia e pós-pandemia. Devido à privação do convívio social? Privação de convívio social, medos, incertezas, inseguranças, né? Então, isso se torna um gatilho, muitas vezes. Percebemos um aumento muito grande na clínica, depressão, transtorno de pânico, ansiedade, desde crianças até terceira idade. Tá? Certo. E isso já são gatilhos para cometer o suicídio? Sim, sim. Os gatilhos, nós falamos muito de um modelo cognitivo, né, da crise. Então, tentando explicar assim de uma forma bem resumida, a pessoa durante toda a sua vida, ela tem uma história relevante, né? Então, poderíamos colocar como exemplo os pais que rejeitam as crianças. Isso gera uma crença, né, uma coisa rígida, nunca vou ser amada, que leva a algumas regras que nós vamos adquirindo numa dependência, ou se eu não tiver uma pessoa, então não sou amada. E aí, diante de um evento ativador, né, em termos de um relacionamento, não é bem simples assim, mas vamos pensar a crise em si. Então, tem um termo de relacionamento e isso vai gerar um pensamento, né? Nossa, não consigo ficar sozinha, nunca vou ter alguém, que leva a uma emoção de tristeza, que leva a um comportamento de se isolar, ou chorar, ou fugir. E aí esse comportamento pode gerar novos pensamentos. E aí nós já começamos a falar dos pensamentos disfuncionais do suicídio, né? Não tem jeito, não vou conseguir, o melhor é morrer,
e aí o comportamento é o comportamento suicida. Tá? Certo. Então isso é assim, falando de uma forma muito básica do modelo cognitivo de uma crise. Claro que não é só o término de um relacionamento que vai levar a pessoa a tirar a própria vida, mas aquilo é o evento que desencadeia todo esse modelo, né? Então é isso que a gente tenta trabalhar. E existem outros eventos também, problemas financeiros, né? Sim. Fatores de risco nós colocamos em primeiro vem a depressão. A depressão é a causa assim principal do suicídio, seguida de transtorno bipolar, dependência de usos de drogas, tá? E doenças mentais. Então esses são os fatores de risco, que também tem a questão do desemprego, que é um fator muito alto, a questão financeira, relacionamentos amorosos, tudo isso se torna um fator de risco. Nossa, que situação, hein? E o que se observa dentro desse grupo que comete suicídio? Né? É o que? É mais homens, é mulheres, faixa etária? E isso tem alguma classificação nesse sentido? Que a gente possa observar com mais cuidado? Sim, o Ministério da Saúde, na última pesquisa que eu fiz, eles colocam que a faixa etária é dos 10 a 29 anos, entre homens e negros. 10 a 29 anos? 10 a 29 anos. Porém, os idosos também têm cometido muito suicídio. Cresceu bastante o número de idosos. Mas 10, nós estamos falando de crianças. Sim, são crianças, Sim, sim. Essa questão de pandemia, do isolamento social, são algumas questões que, né, acho que intensificou ainda mais. Entendi. Se a gente for parar para pensar nessa faixa etária inicial de 10 anos, né, evidentemente você precisa ter a supervisão de um adulto para levar um psicólogo, né, para fazer um acompanhamento. Sim. Teoricamente, a partir dos 18 anos, a pessoa já teria condições dela mesma procurar um psicólogo, né? Ou seja, a gente tem uma faixa aí bem sensível, né? Que depende ainda do olhar de uma outra pessoa para procurar um profissional para poder auxiliá-lo, né? Exato. E o que a gente costuma falar, assim, se você percebe mudança no comportamento dos seus filhos ou de alguma pessoa, né, que está próxima a você, olhe com cuidado. E não deixe de pedir ajudas em nenhum momento, porque é muito importante. Né? Então, começou a se isolar, ficar muito no quarto, até a Organização Mundial da Saúde coloca, né? Começou a usar blusas compridas no calor, nós já podemos estar falando de uma automutilação, então tudo isso... para esconder a mutilação? Exato. Então tudo isso são dados que a gente precisa e que dá para as pessoas que estão em volta observar e cuidar. E percebeu, não tenha receio nenhum de pedir ajuda. Essa questão da gente perceber é uma grande dificuldade, né? Sim. Eu já passei por momentos assim com colegas, né, de trabalho, né? Um deles tentou cometer o suicídio e eu conversei com ele horas antes, né? Tava rindo, brincando, não demonstrava nenhum comportamento nesse sentido e horas depois nós fomos surpreendidos com a notícia, né? E mais recentemente também com outro colega de trabalho, né, que infelizmente veio a cometer o suicídio, né? Acabei vendo ele dias antes, mas também não percebi, né, nenhum comportamento que indicasse exatamente que ia cometer um suicídio, né? Sim. Isso é difícil para a gente que não é um profissional da área identificar, né? Mas esses pontos que você colocou, né, se a pessoa está se isolando mais, se é um adolescente colocando uma vestimenta mais comprida, né? Isso. E aí, são detalhezinhos, né? São detalhes, pequenos detalhes. E muitas vezes as pessoas que ficam geram esse sentimento, né? Puxa, mas como eu não percebi, né? E até fica uma questão de culpa às vezes, né, Paulo? Sim. O que a gente poderia ter feito para ter evitado, né? Exato. E exatamente falando sobre também as pessoas que ficam. Como que ficam efetivamente as pessoas mais próximas a quem comete o suicídio, né? Um filho, um irmão, um pai, uma mãe, né? Um esposo ou esposa, enfim. Como que
que esse pessoal fica, porque eles também vão precisar depois procurar a ajuda de um profissional, né? Muito. Os que ficam são chamados de sobreviventes suicidas, né? Então, algumas pessoas podem pensar, não, mas sobrevivente suicida é aquele que tentou o suicídio e não conseguiu. Não, sobreviventes suicidas são as pessoas próximas que perderam alguém que cometeu suicídio, tá? Fica muita angústia, muito sentimento de culpa, de raiva, e o luto se torna muito mais difícil para essas pessoas, porque ainda existem muitos tabus para falar sobre o suicídio, né? Então, o meu filho cometeu o suicídio e algumas pessoas não sabem nem como lidar com isso e não procura. Então, elas muitas vezes sofrem preconceitos, né? Elas se isolam mais. E tem dados, Paulo, que mostra pra gente que quando uma pessoa comete suicídio, 135 à sua volta é afetado. 135 pessoas são afetadas por um suicídio. E desse suicídio, desse número de 135, 25 pessoas vão tentar ou vão cometer o suicídio. Nossa, isso vai desencadeando uma avalanche. Exatamente. Então, assim, por isso a importância de se falar sobre o suicídio, não só no Setembro Amarelo, mas no ano todo. E lembrar que tem como a gente tratar, tem como a gente ajudar, essas buscas de rede de apoio, né? Ver que está com uma dificuldade em resolução de problema, não tenha medo de pedir ajuda. Vanise, e de que forma uma pessoa que está passando por um problema desse, ela pode procurar ajuda? Tá. Nós falamos muito na questão de uma rede de apoio, né? Então, familiares à volta, amigos e o pessoal profissional especializado, né? Então, psicólogos, psiquiatras, né? Estamos todos ali prontos para atendê-lo no que for necessário. Ter essa rede de apoio é muito importante. Excelente. Inclusive, até para o pessoal saber, né, Vanise, existe o canal de valorização da vida. Isso. O número é o 188, funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia. Então, está numa crise, entre em contato com o 188, que o pessoal com certeza vai atender o telefone e vai ajudar no que for necessário e no que der também. E é um psicólogo que atende o telefone? Pelo que eu vi, são psicólogos que estão ali 24 horas dispostos a ajudar essas pessoas em crise. Perfeito. E aqui em Tupã também a gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e atende pelo telefone 14 3491 2311. 14 3491 2311. Isso. Uma equipe multidisciplinar esperando, entre enfermeiros, psiquiatras, psicólogos. Muito bom. E a campanha do Ministério da Saúde esse ano é Se Precisar, Peça Ajuda. A campanha de 2023 do Ministério da Saúde, Se Precisar, Peça Ajuda, né, Vanise? Exatamente. Muito bom a gente reforçar isso. Quer deixar uma mensagem final para quem nos assiste? Quero. Toda vida vale a pena ser vivida, tá? Muitas vezes a gente não enxerga uma solução de problema ou acha que não tem um jeito, mas para tudo tem um jeito. E se você não está enxergando a luzinha no fim do túnel, respira fundo, peça ajuda para quem está perto de você e vamos lá, que toda vida merece ser vivida e pode ser vivida da melhor forma. Acho que é essa a mensagem que eu quero deixar para todos que nos assistem. Excelente, Vanise. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Mão na Roda. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada pelo poder estar aqui falando sobre um tema que é o Setembro Amarelo, sobre suicídio. Né? Eu acho que é muito importante essa conscientização. Excelente, reforçar. Conscientização, pessoal. Né? É um assunto muito sensível, mas a gente tem que falar sobre ele. Se você precisar, peça ajuda. Perfeito. Né? Muito bem. Bom, e você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Sempre gosto de encerrar aqui o nosso programa com um versículo da Bíblia e hoje eu trago para todos nós o que está escrito em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim:
Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Então, todos nós passamos por problemas e dificuldades na vida. Mas vamos lá, ter foco, força e fé. Se precisar, peça ajuda. Lembre que o mês de Setembro Amarelo é o mês de conscientização contra o suicídio, mas esse é um assunto que a gente pode falar a todo momento. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. A gente se encontra no próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.